Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido e estudado da história, guarda em suas páginas não apenas mensagens de fé e esperança, mas também passagens que são, para dizer o mínimo, profundamente estranhas, perturbadoras e por vezes inexplicáveis. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das histórias que você aprendeu na catequese ou na escola dominical. Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nos recantos mais obscuros e intrigantes das Escrituras. Esqueça o que você pensa que sabe e venha descobrir as 11 partes mais bizarras e chocantes da Bíblia, que vão deixar você completamente sem palavras. De rituais assustadores a profecias apocalípticas incompreensíveis, de criaturas misteriosas a eventos que desafiam toda a lógica, a Bíblia é um tesouro de enigmas que continua a nos fascinar e a nos perturbar, pronto para ter sua mente expandida e, talvez, sua fé testada. Então, prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai muito além do convencional. O terror dos Nefilins. Gigantes antes do dilúvio. A história dos Nefilins é uma das mais enigmáticas e perturbadoras do Antigo Testamento, mencionada brevemente em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Mas quem eram esses filhos de Deus? E o que eram os nefilins? A interpretação mais comum, e a mais assustadora, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas. Dessa união antinatural, nasceram os nefilins, seres de tamanho e força extraordinários, muitas vezes traduzidos como gigantes ou tiranos. Eles eram os homens famosos da antiguidade, talvez figuras de lendas e mitos de diversas culturas, que a Bíblia inseriu em seu próprio contexto. Imagine a cena: seres celestiais corrompendo a ordem natural, procriando com humanos e dando origem a uma raça de gigantes que dominava a Terra com violência e perversidade. Isso não é uma história infantil. Essa união ilícita é frequentemente citada como uma das principais razões para o grande dilúvio, uma prova da depravação extrema que havia tomado conta da humanidade. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, expandem dramaticamente essa narrativa, descrevendo os anjos caídos como aqueles que ensinaram à humanidade artes proibidas, feitiçaria, guerra, etc., e os nefilins como seres violentos e devoradores. A simples menção deles no Gênesis, tão concisa, mas tão carregada de implicações, nos deixa com arrepios e muitas perguntas. Eles realmente existiram? Como seria um mundo dominado por gigantes nascidos de anjos? Essa passagem lança uma sombra sombria sobre os primórdios da humanidade, um mistério que permanece em aberto. 2. O anjo com a espada flamejante e o caminho da árvore da vida. Depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus tomou uma medida drástica para impedi-los de voltar e acessar a árvore da vida, que lhes daria imortalidade em seu estado de pecado. Gênesis 3:24 descreve: depois de expulsar o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Pense nessa imagem. Querubins, seres angelicais, muitas vezes descritos com múltiplas asas, olhos e faces, não os anjos bebê gordinhos da arte renascentista, e uma espada que não é apenas flamejante, mas que se move sozinha continuamente, bloqueando o acesso ao que poderia ser a chave para a vida eterna. Isso é uma cena de fantasia épica. Que tipo de tecnologia ou poder sobrenatural seria uma espada flamejante que se move sozinha? É um símbolo da santidade intransponível de Deus e da separação imposta pelo pecado. Essa imagem não é apenas poética, é assustadora e poderosa. Ela estabelece uma fronteira de fogo entre a humanidade pecaminosa e a vida eterna, um lembrete vívido da gravidade da queda. Até hoje, esse querubim e sua espada guardam um caminho que a humanidade, por conta própria, não pode trilhar. 3. A estranha maldição da figueira de Jesus. Essa história de Jesus é particularmente estranha,
porque parece ir contra a natureza de seu ministério de cura e bênção. Em Marcos 11, 12-14 e 20-21, Jesus, com fome, vê uma figueira com folhas, mas sem frutos, porque não era a estação dos figos. Em vez de simplesmente seguir em frente ou manifestar fruto, ele amaldiçoa: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, eles passam e veem que a figueira havia secado desde a raiz. Qual o sentido disso? Jesus, o Deus encarnado, saberia que não era a estação dos figos. Ele não estava com raiva de uma árvore inocente. Esta passagem é um poderoso símbolo e uma parábola encenada. Ela representa o julgamento de Deus sobre a esterilidade espiritual, particularmente sobre Israel, que era simbolizado por uma figueira em outras partes das Escrituras. A figueira tinha a aparência de vida e potencial folhas, mas faltava-lhe o fruto. É uma lição dura e enigmática sobre a fé e a responsabilidade. Mas a forma como é apresentada menos uma maldição direta a uma árvore por não ter o que não era sua estação de ter, é inegavelmente estranha e desconcertante para o leitor moderno. Revela um lado de Jesus que não costumamos ver nos quadros ou nos filmes de Natal. Um poder judicial sobre a natureza que é tanto assustador quanto instrutivo for adúltera e a água amarga. O ritual bizarro de julgamento em Números 5, 11-31, encontramos um dos rituais mais peculiares e, para nós, bizarros da Bíblia. O teste da água amarga para uma mulher suspeita de adultério. Se um marido suspeitasse de sua esposa, mas não tivesse provas, ele a levava ao sacerdote. O sacerdote então a submeteria a um ritual complexo. A mulher tinha que beber uma mistura de água santa com pó do chão do tabernáculo, ou a amaldiçoava formalmente. E se ela fosse culpada, seu ventre incharia e sua coxa definharia. Se inocente, ela seria pura e apta para ter filhos. Pense na cena: a humilhação pública, a ingestão de terra, a invocação de maldições físicas com resultados tão específicos. Esse não é um julgamento legal com provas e testemunhas, mas um ritual de ordalha, um teste de Deus. É um vislumbre fascinante e assustador de como a justiça era buscada em um contexto teocrático e agrário, onde a linha entre o legal, o religioso e o sobrenatural era tênue. É estranho, porque não é baseado em lógica forense, mas em uma intervenção divina direta. Para nossa mente moderna, é quase incompreensível e levanta questões éticas profundas sobre a agência e o tratamento da mulher na sociedade antiga. 5. A mão, escrita na parede, uma mensagem sobrenatural de ruína. História de Belsazar. E a escrita na parede em Daniel 5 é uma das mais dramáticas e misteriosas do Antigo Testamento. Durante um banquete profano, onde o rei Belsazar de Babilônia e seus convidados usavam os vasos sagrados roubados do Templo de Jerusalém para beber vinho e louvar deuses pagãos, algo aterrorizante acontece. De repente, uma mão humana sem corpo aparece e começa a escrever misteriosamente na parede do palácio, à vista de todos. A escrita, Mini Tekel e Parsim, é incompreensível para os sábios do rei, mas Daniel, o profeta, é chamado para interpretá-la. Sua interpretação é devastadora. Deus pesou o reino de Belsazar, achou-o em falta, e ele seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, Belsazar é morto, e o Império Babilônico cai. Essa imagem de uma mão sem corpo, escrevendo uma sentença de morte em plena luz de um salão de banquetes, é puro terror psicológico e sobrenatural. Não é uma visão ou um sonho, mas um evento físico, diante de testemunhas. É uma intervenção divina direta e assustadora. Um aviso final e uma exibição espetacular de desdém por Deus. A estranheza reside na forma específica da manifestação. Uma mão descorporificada, um arauto silencioso da condenação. 6. Ezequiel e as rodas dentro de rodas.
O carro de Deus e seres com 4 faces. O livro de Ezequiel é, sem dúvida, um dos mais visualmente intensos e bizarros da Bíblia. E a visão no capítulo 1 é o auge. Ezequiel descreve o que muitos interpretam como o carro ou o trono de Deus. Ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 faces: homem, leão, boi e águia e 4 asas. Mas a parte mais alucinante são as rodas. E o aspecto das rodas. E a sua obra era como a cor do berilo. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. 1 e 16 rodas, dentro de rodas que brilham como pedras preciosas, cheias de olhos, movendo-se em todas as direções sem girar. Essa descrição é tão complexa e fora de qualquer referencial terreno que tem levado a inúmeras teorias, desde interpretações de simbolismo místico até, inacreditavelmente, a ideia do que o Ezequiel estava descrevendo um UVN, ou tecnologia extraterrestre. A bizarrice reside na totalidade da visão: seres, asas que fazem barulho de muitas águas, fogo. E essas rodas hiperdimensionais e autônomas é uma imagem que desafia nossa capacidade de visualização e compreensão. Um vislumbre da majestade e da natureza incompreensível de um Deus que transcende completamente a nossa realidade. 7. Os cavalos do Apocalipse. Visões de peste, guerra, fome e morteiro. O livro do Apocalipse, por si só, é uma fonte inesgotável de imagens bizarras. Mas a abertura dos primeiros 4 selos em Apocalipse 6, 1-8, é particularmente vívida e aterrorizante. João descreve 4 cavalos, cada um com uma cor diferente, e um cavaleiro com um propósito específico, representando pragas que assolarão a terra nos últimos dias. Cavalo branco, conquista ou peste. O cavaleiro, com arco e coroa. Cavalo vermelho, guerra e derramamento de sangue. O cavaleiro com grande espada. Cavalo preto, fome. O cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo amarelo, ou verde pálido, morte, acompanhada pelo Raids. A imagem é icônica e aterrorizante. A cavalaria da calamidade descendo sobre o mundo. A cor de cada cavalo e o instrumento de cada cavaleiro são símbolos diretos das aflições que eles trarão. O mais estranho, talvez, seja o cavalo amarelo Chloros, em grego, que significa um verde pálido. A cor de um cadáver, onde a morte cavalga diretamente, seguida de perto pelo Hades, o reino dos mortos. É uma personificação sombria de forças destrutivas que aguardam o seu tempo. A estranheza está na personificação direta dessas calamidades em figuras cavalarianas, e na sua implacável e simbólica marcha sobre a humanidade. E uma vez apocalíptica que mesmo para quem não acredita, tem um poder visceral de perturbar e fazer questionar o destino final da humanidade. 8. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. A monstruosidade política do fim dos tempos ainda no Apocalipse. A descrição da besta que sobe do mar em Apocalipse 13. 1-8 é uma das visões mais complexas e grotescas. João descreve uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Essa criatura é um Frankenstein de terror. Uma amálgama de predadores selvagens: leopardo, urso, leão, com múltiplos chifres e cabeças, e nomes de blasfêmia. Ela representa o poder político e militar que se opõe a Deus nos últimos tempos, impulsionada pelo próprio dragão Satanás. A estranheza está na sua natureza híbrida e monstruosa, que evoca as bestas de Daniel, mas com uma intensidade ainda maior. É uma imagem de poder absoluto e corrompido, que exige adoração e persegue os santos. Para além da interpretação teológica, a pura imaginação por trás dessa criatura é o que a torna tão bizarra e inesquecível. 9. A proibição de misturar tecidos e cultivos. Leis mosaicas inexplicáveis.
Leis mosaicas em Levítico e Deuteronômio contêm muitas regras que fazem sentido dentro de um contexto de higiene, moralidade e santidade, mas algumas são, para nossa mente moderna, absolutamente inexplicáveis em sua estranheza, como por exemplo, Levítico 19:19. Não cruzarás diversos tipos de animais, não semearás o teu campo com diferentes tipos de sementes. E não roupas feitas com diferentes tipos de fios. Deuteronômio 22:9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não se corrompa o fruto da semente que semeaste. E a novidade da vinha, não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Porque Deus se preocuparia com a mistura de lã e linho em uma roupa, ou com a semeadura de diferentes sementes no mesmo campo? Ou com arar a terra com um boi e um jumento juntos? Essas proibições são chamadas de leis de quimera, ou misturas proibidas. Estudiosos têm diversas teorias para preservar a pureza das espécies, para evitar práticas pagãs que envolviam misturas rituais, ou como um ensinamento simbólico sobre a separação de Israel das nações, independentemente da razão, a especificidade e a aparente falta de uma base lógica ou moral óbvia, para nós, as tornam incrivelmente estranhas. Elas mostram um nível de detalhe na lei divina, que vai muito além do que esperamos e nos força a questionar a lógica por trás de cada mandamento. 10. Elias e os ursos. O julgamento de crianças, Zombi Terazessa, História em 2 Reis. 2:23-24, é chocante e moralmente desconfortável para muitos. Depois que o profeta Elias é levado ao céu, Eliseu, seu sucessor, está subindo para Betel. No caminho, um grupo de jovens ou crianças, dependendo da tradução, começa a zombolou subindo ele de lá para Betel. Enquanto ia pelo caminho, os jovens saíram da cidade e zombavam dele dizendo: "Sobe, calvo!" Sobe. Virando-se ele para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. A estranheza e o choque aqui são múltiplos. Primeiro, a zombaria dos jovens em relação à calvície de Eliseu, um detalhe trivial. Segundo, a reação de Eliseu, que em vez de ignorar ou repreender, invoca uma maldição divina. Terceiro, e mais perturbador, a consequência imediata e brutal, a aparição de 2 ursas que matam 42 crianças, jovens por uma ofensa aparentemente menor. Essa passagem levanta questões profundas sobre a justiça divina, a autoridade profética e a severidade do Antigo Testamento. É uma história que poucos pastores ou pais contam no domingo, mas que o instalou, desafiando nossa sensibilidade moderna e nos lembrando que o Deus da Bíblia é complexo e sua justiça pode ser manifestada de maneiras que nos surpreendem e nos assustam. Sacrifício do boi vermelho. Um ritual misterioso de purificação da poluição da Morteim. Números 19. A Bíblia descreve um ritual de purificação extremamente detalhado e peculiar, envolvendo um boi vermelho perfeito, sem mácula, e que nunca foi usado para trabalho. Este boi deve ser sacrificado, e seu corpo inteiro, incluindo pele, carne, sangue e excremento, deve ser queimado fora do acampamento. As cinzas são então coletadas e misturadas com água viva, água corrente, para criar a água da purificação, ou água da impureza. Mais estranho é o propósito e a aplicação desse ritual. Essa água era usada para purificar qualquer pessoa ou objeto que tivesse tocado um cadáver ou estado perto de um. A morte era considerada a maior fonte de impureza ritual, e a água do boi vermelho era a única forma de purificação para essa poluição específica. Mas há uma ironia bizarra. O sacerdote que realiza o ritual, a pessoa que queima o boi, aquele que espalha a água, também se tornam impuros no processo e precisam se lavar e esperar até a noite para serem purificados. Ou seja, o ato de purificar torna o purificador impuro. A bizarrice está na especificidade do animal, na queima total do corpo, na eficácia das cinzas misturadas com água e na estranha inversão da pureza. Impureza para aqueles que administravam
O ritual é um vislumbre de um sistema religioso tão alienígena à nossa compreensão moderna, focado em conceitos de pureza ritual que nos parecem completamente estranhos e complexos. Para os teólogos, ele é um tipo e sombra do sacrifício perfeito de Cristo, mas para o leitor desavisado, é apenas estranho. Conclusão impactante. E aí? Suas palavras foram tiradas? Essas são apenas 11 das muitas passagens que mostram a profundidade, a complexidade e, sim, a estranheza da Bíblia. Longe de ser um livro simples e previsível, as Escrituras Sagradas são uma tapeçaria rica e multifacetada de histórias, leis, profecias e visões que desafiam a nossa compreensão e nos forçam a olhar para o mundo e para o divino de uma forma completamente nova. Essas passagens nos lembram que a Bíblia não é um conto de fadas, mas um livro que reflete a realidade da condição humana, a natureza incompreensível de Deus e a complexidade do seu plano. Elas nos convidam a ir além da superfície e a buscar um entendimento mais profundo do que está realmente escrito. E, talvez, a perceber que o estranho pode ser apenas um reflexo da nossa própria limitação. Em compreender o ilimitado, qual dessas passagens te deixou mais perplexo? Você conhece alguma outra parte da Bíblia que é igualmente estranha ou chocante? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se você ficou chocado, intrigado ou simplesmente fascinado por essas revelações, então deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar desvendando os mistérios e as curiosidades da Bíblia para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Desafie-os a ver a Bíblia de uma forma que eles nunca imaginaram. E o mais importante, inscreva-se no canal. Você sabia? E ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde exploramos as verdades e os mistérios mais incríveis que o mundo e as Escrituras têm a oferecer. Continue curioso, continue questionando e continue desvendando o universo com a gente. Até o próximo vídeo.